Olá, Fábio de hoje vai falar de um assunto que, por um lado, é o terror de muitas mulheres e até de famílias, e que, por outro, tem muita evolução que a gente vai conversar agora para a gente entender e poder viver essa fase da melhor forma possível. Olá, Mike! Oi, Fábio! Tudo bem? Tudo bem, doutora Maiquele Simes. Depois ela vai explicar um pouquinho do currículo dela, mas deixa eu te falar. Falar de menopausa tem sido cada vez melhor do que já foi muito antigamente, né? Sim, tem sido lá. Obrigada pelo convite, né? É uma honra tê-la aqui. Pela oportunidade. Sim. Quando se falava de menopausa há 15 anos atrás, quando eu comecei com a clínica privada aqui em Chapecó, era um tabu quando falar no tratamento de menopausa, na reposição. Artistas não estavam, então assim, a mídia não estava nessa fase. Não existia menopausa, era muito velado. Isso, até porque a mulher sempre foi na mídia, em tudo, eram as mulheres mais jovens que estavam em foco. As mais velhas iam ficando avó. E é isso aí, fica avó. Mas a mulher hoje com 50 anos não é avó. Não quer sentar e, acabou, vou esperar a vida. Não, ela quer agir. E aí veio toda essa necessidade de entender a menopausa, de tratamento. E aí tá mais fácil falar disso, né? E é melhor falar, né? Sim, porque quanto mais eu me compreendo, mais fácil é perceber o que eu tô sentindo, mais fácil é buscar ajuda. Mas a definição de menopausa, Fábio, assim, ó, tipo, o dia que tu não se sentir mais você, pensa que tu tá na menopausa. Olha só. Porque essa definição muda tudo na menopausa. Tem receptor pro hormônio feminino, pro estradiol, do cabelo ao dedo do pé. Então, todo o corpo vai ter mudança quando começa a oscilar a produção hormonal. Memória, raciocínio, bem-estar, irritabilidade, pele mais fina, perde colágeno, perde tônus, queda de cabelo, o cabelo fica mais fino. É o processo. O processo de envelhecer. Tá me olhando com uma cara de sofrimento. Nós estamos as duas nesse processo. Eu tô pensando, é melhor tá viva, né? Sabe que essa vez que as mulheres me dizem, é bem assim, não, mas a outra opção é morrer. Então, então tá bom, vou aceitar. Mas é isso aí mesmo. Vamos falar um pouquinho mais dos sinais daqui a pouco, mas assim, menopausa, perimenopausa, não sei como fala. Por que esses termos, né? E quais são os termos? O que acontece, né? Nesses períodos, assim, vamos pela ordem cronológica. Normalmente a mulher começa a diminuir a produção hormonal e já começa a perceber diferença depois dos 35. A gente chega no auge da vida entre 30 e 35, que a gente tá crescendo, tá tudo ficando cada vez melhor, contorno, vida, expectativa, tudo. Chega nos 35, dependendo do estilo de vida, às vezes é 30, porque o estresse faz a idade correr mais rápido, né? Faz o tempo passar mais rápido. E essa é a diferença entre idade biológica e idade cronológica. Então, chega lá perto dos 35, a gente começa não cresce mais. Aí começa o declínio. O processo do envelhecimento é uma ladeira que a gente pode descer caminhando, correndo ou engatinhando. Eu brinco com todas as pacientes que o que eu desejo é que a gente desça engatinhando. Bem devagar, pausadamente, com controle do processo. Mas é uma ladeira. E aí começa. Então, lá perto dos 40 é quando isso fica um pouco mais intenso. E aí 40, 45, nós estamos na fase de transição menopausal. Normalmente começa depois dos 40, que é quando os hormônios femininos começam a oscilar. Muda ciclo. Às vezes eu menstruo 2 vezes no mês, às vezes fico um mês sem menstruar. Às vezes estou menstruando todos os meses, mas assim, sangro pouco ou sangro muito. Então modifica o padrão. Esse é um dos primeiros sinais até. É a transição. A transição. E aí eu começo a mudar como eu me percebo. Então, assim, os primeiros sintomas não vão ser o que as pessoas percebem, é aqui dentro. Sono, insônia, já não tenho mais um sono tão reparador, eu começo a ficar mais irritada, começo a ficar mais angustiada com as coisas, tudo aqui, ó, tudo aqui dentro. E a gente vai Mas é físico, Mas né? é físico. É físico porque o estradiol, o hormônio feminino, ele age no cérebro. A progesterona faz a gente relaxar, aprofundar no sono. São todos importantes, senão a natureza não tinha feito, né? Então, eles são o que nos movem, né? E aí começa. 45 a gente já começa a estar nessa fase que assim tá muito diferente. O corpo passa a ficar diferente. Libido, a gente percebe uma das coisas que mais angustia, taxa metabólica basal reduz. Então eu como a mesma coisa e ganho peso.
Antes eu exagerava no final de semana, durante a semana eu já dava uma cuidadinha, já voltava ao normal. Isso passa a não acontecer. Isso tudo é sintoma dessa deficiência começando. Aí o tempo vai passando. Aí a gente chega, essa fase de transição, a medicina chama de climatério, que é a transição para a menopausa. A menopausa é quando eu fico 1 ano sem menstruar. Passou esse 1 ano e estou na menopausa. Não. 1 ano sem menstruar, você está na menopausa, você esgotou todos os teus óvulos. Porque o que é essa oscilação hormonal? A mulher nasce com todos os óvulos que ela vai liberar ao longo de uma vida inteira. A gente começa a liberar eles uma vez ao mês, lá quando menstrua, a menarca, a primeira menstruação. E vai liberando todos os meses. Mas isso vai. Uma hora isso vai acabando. Quando acaba a liberação do último óvulo, não tem mais como. Aí eu entro na menopausa. Aí o ovário passa a não ter mais função e aí a gente entra na menopausa. 1 ano sem menstruar é onde marca menopausa. A partir dali, eu tenho a menopausa inicial, que é a adaptação a esses sintomas, porque daí nós vamos... tudo isso que a gente vem percebendo se intensifica ao ponto de o esquecimento é aquela coisa assim que a gente vai rir, porque a gente já conversou disso, né? Eu tô falando, e daí o que eu tô falando? O que eu tava falando? Aconteceu esses dias aqui entrevistando. Eu comecei a fazer uma pergunta para uma entrevistada e dei e aí eu não consigo, porque às vezes isso acontece, já acontece, desde que eu faço minha profissão. Sim. Mas aí não consegui dar a volta, comecei a rir. E aí sorte que é gravado, não sei nem se a gente vai pôr no ar, mas enfim. Mas eu acho que tem que botar. Tem que botar pra gente, até pra desmistificar e brincar com isso. Porque tu depois lembra, né? Sim. Passa 2, 3 minutos. Aqui, daí demos um tempo, rimos, aí eu lembrei. Sim. Mas no geral... Imagina pra uma profissão. Pra nossa profissão médica, que tá receitando alguma coisa, conversando com o paciente. Mas isso no começo. Foi o principal sintoma. O que mais me angustiou, eu tô na menopausa já fazem 4 anos, o que mais me angustiou foi esse. Todo o restante do jeito. Mas isso eu achei sofrido pela minha profissão. Porque e pelas palestras, eu faço um monte de palestra, dou aula, eu tô falando e... O que eu tava falando? E é assim, o que eu tava falando? Isso chama FOG, que é o enevoamento mental. É um termo... Que é inglês? Inglês, fog é névoa, né? Então, é enoveamento mental que acontece... O fog londrino. Isso aí. Só que dentro de nós, né? Por isso fica... isso é difícil mesmo. Esse pra mim, é o mais difícil. E eu acho que pra nossa geração, ou pra nossa fase, piorou porque... foi Covid. Aí foi vacina de Covid, né? A memória foi por causa... E aí, não é? Não sei se é bom, se é ruim, mas não é. Não é. Claro que o fato de termos passado por uma pandemia foi um evento estressor coletivo. Fez o processo do envelhecer acelerar para todo mundo. Trouxe coisas boas no sentido de as pessoas pararem para perceber que a saúde é importante, né? Antes a gente toma por... eu tenho, né? Não falta, tá ali. Então até vai indo, mas chega nessa fase 40, 45, 50, não dá mais para não sentir, porque o corpo vai mostrando e tu começa a entender que tu precisa fazer o que a gente chama hoje de estoque de músculo. Tem que fazer exercício, tem que cuidar da alimentação, porque o corpo vai mostrando e a gente quer muito, né, Fábio? Eu quero viver até os 80, se eu puder, 85, bem, né? Então daí tu precisa. Lá na menopausa, depois vem a pós-menopausa. Pois é, porque daí quando fala assim, né, você me explicando agora, menopausa, então quer dizer que é pro resto da vida. Né? Porque quando a gente fala estou na menopausa, se não parou de menstruar, não é menopausa ainda, é o climatério. É o climatério, exatamente. Só que quando eu entro na menopausa, essa é a minha condição dali até a morte. Vai ser assim até o final. O que eu posso fazer? Aceitar esses sintomas e me acostumar com eles, que pode. E aí, que algumas mulheres até escolhem esse processo e tá tudo certo. Mas eu posso fazer o tratamento. Qual que é a diferença nessa fase? A gente diz que a indicação de tratamento é melhora de qualidade de vida. Mas hoje os estudos estão ficando cada vez mais claros de que a reposição hormonal mantém a saúde da mulher. Então, tu diminui risco de infarto. Porque a mulher na menopausa, o homem tem na vida mais chance de infarto do que a mulher. Quando ela entra na menopausa, se iguala. E se ela estiver acima do peso... é maior do que o homem o risco de infartar. O que tem acontecido também, as mulheres vão nas emergências com dor no peito e chamam tudo elas de ansiosa. Tu tá tendo uma crise, COVID, né? Ou foi Covid. E aí assim, não, e a mulher tá infartando, porque as mulheres estão infartando, por isso a gente tem visto tantas mulheres que morrem. E aí jovem, né? Porque 50 anos, nessa média, né? Daí tu imagina que não vai acontecer, né? Mas então, previne o risco, cuida do risco cardiovascular,
você previne a saúde óssea, porque a maior causa de mortalidade nas mulheres com mais de 80 anos é queda, fratura por queda, né? E aí ficar imobilizada, todo o transtorno que tem. Então a reposição hormonal está cuidando da saúde da mulher para isso também, né? E por que ela é tabu? Né? Não é tabu. Ela Se é tabu, fala, não, mas assim, né, eu já tenho ouvido, até pela minha profissão de ter entrevistado, e de a gente conhecer pessoas, né, vai no Pilates, tá ouvindo uma mulher da nossa, mas o meu médico é totalmente contra porque reposição hormonal dá câncer. Pois é. Existiu um estudo que saiu em 2002, que foi o WHI. Foi o maior estudo já feito até aquele momento. E eles deram um hormônio para mulheres com mais de 60 anos. 60, 70. A reposição hormonal. Hormônio sintético, aquele que é parecido com anticoncepcional. E o que aconteceu? Esse estudo teve que ser interrompido no meio, porque as mulheres passaram a desenvolver câncer. E aí, mas teve vários erros nessa seleção e nesse acompanhamento, só que isso bastou para fazer assim, não pode, meu Deus, ninguém pode. Mas ele nos Foi um grande susto. Foi um grande susto. Por isso ficou no geral dos médicos que faz mal. Mas hoje, até saiu recente, a reavaliação do WHI, que é esse World, WHI, que é World Woman Initiation. Olha, seria, né? Não deu fog. Quase. Sim. Que essa iniciação de estudo da saúde da mulher mundial, né? Foi um grande estudo, assim, 50 mil mulheres. Então, era um estudo realmente muito volumoso. Então, era né? de se assustar mesmo. Era de se assustar naquele tempo. Só que ele teve depois estudando e aprofundando esse estudo, se percebeu que, assim, começou a se usar a reposição em mulheres que já tinham mais de 10, 15 anos na menopausa. Então, o corpo já tinha se acostumado a ficar sem o estradiol e daí tu coloca o estradiol. E se colocou uma progesterona sintética, um progestágeno. É como tomar anticoncepcional, gente. Na bula do anticoncepcional, aquilo é sintético. E é um progestágeno. Olha na bula do anticoncepcional. Risco de AVC, risco cardiovascular. Você lê, ninguém toma, né? No caso. Então, foi esse tipo de hormônio e também se descobriu que foi quando começou, muito tarde, o tipo do hormônio e a via de utilização. Foi todo mundo reposto via oral. E hoje a gente sabe que não é a melhor via para reposição do estradiol. O estradiol por via oral aumenta o risco de trombose. Por isso que quando tem aquelas mulheres usando Natifa Pro, que é uma marca desses mais antigas assim, a nossa tendência é tentar mudar para o transdérmico. Porque a via para reposição fisiológica, ela é transdérmica ou subcutânea. Só que isso não se sabia lá. Então, se usou daquele jeito. Aí veio todo esse bafafá e daí ficou, meu Deus, não pode. Mas eu tenho uma frase quanto a isso, que é uma frase que eu digo para todo mundo, assim. Médico que diz que não pode fazer reposição hormonal, ou é homem, porque deles nem sabe o que a gente tá sentindo, né? Nem sabe o que a gente tá vivenciando. Não, é só passando. Né? Como eu te falei, a gente... Ou é uma mulher que não chegou lá ainda. Porque a médica que chegar nessa idade, ela vai querer reposição hormonal. Mike, e eu vou até te pedir licença para usar um pouquinho da tua vida pessoal para falar disso. Favor, porque assim, né, eu falei, eu vou fazer a reposição, tô fazendo com a doutora Mike, e assim, a doutora Mike é a pessoa que eu mais confio, por quê? Porque ela teve câncer. Sim, eu tive. Tive um câncer de mama. Se esse é o grande medo. Sim, eu tive. Né? Então ela é mulher, ela tá na fase. Estou na menopausa, tive um câncer, bem isso aí. Eu tive um câncer de mama e quando eu falo isso assim, eu achei que eu nunca ia morrer. Não só que eu não ia adoecer, eu achei que eu nunca ia morrer. Eu fazia exercício físico 5 vezes por semana, eu usava tudo natureba, os produtos, pele, tudo já era tudo sem parabeno, saudável, orgânico. Minha alimentação, eu fiquei 3 anos sem comer trigo, leite, tudo cuidado. Magra, tudo certo. E eu tive um câncer de mama. E aí eu fui compreender que a doença faz parte da vida. Nossa, isso aí dá um outro podcast, né? Dá. Dá. Porque a gente se cuida para não adoecer, mas a gente também se cuida para passar pela doença. E toda essa estrutura de cuidado me fez conseguir passar por essa doença de forma mais tranquila, né? E eu falava já da menopausa antes, e eu dizia que era a melhor fase da vida da mulher. Eu acho que foi por isso que Deus me deu antes, por causa do que eu dizia. Para que eu pudesse sentir. Eu posso depois explicar por que eu acho que é uma melhor fase, mas eu acho que a gente entra na melhor fase da vida da mulher. Só que não no momento do turbilhão. Ela tá me olhando com uma carinha. Mas tem que passar, né? É que eu tô curiosa agora.
Porque assim, ó, depois que a mulher passa por essa oscilação, ela entra na menopausa e a gente estabelece a reposição hormonal, a mulher passa a ter um comportamento hormonal semelhante ao do homem. Os homens fazem uma linha reta de produção hormonal. A vida inteira é igual. Eles começam a perceber diminuição depois dos 50, 60 e é gradual. Então, eles não fazem o que a gente faz todo mês. Por isso o desejo, por isso tudo é diferente. E nós oscilamos todo mês. Quando a gente está na menopausa, a gente está numa linha reta. Ó. Então, a gente entra num momento de estabilidade. Então, não tem mais TPM, não tem um monte de coisa. Se eu tiver a reposição hormonal. Senão, eu vou ter que lidar com todos esses sintomas e manter. E o auge do feminino para a medicina chinesa na vida da mulher é a gravidez. Mega quantidade de estrogênio, por isso nós ficamos mais chorosas, por isso tantas coisas que a gente sente na gravidez. E o auge no masculino na vida da mulher é a menopausa. Então ali nós temos empoderamento, ali nós temos força, por isso que tanta mulher se divorcia. Conhecimento, né? Isso aí. Por isso tanta mulher se divorcia, por isso tanta mulher muda de emprego, muda de cidade, porque aquele é o momento da vida em que tu tem estabilidade hormonal, então de dentro para fora a gente consegue tomar essa decisão e a gente já sabe o que a gente quer. Porque quando começa a vida, a gente não sabe o que a gente quer. Então, toma um monte de decisões baseadas no que a sociedade diz, do que o marido diz, do que a família diz. Mas quando chega nessa fase, eu já sei o que eu quero. Aí a gente começa a dizer, ai, não quero mais isso. Ai, não quero mais aquilo. Ah, você quer. E troca de marido, às vezes. Ou casa de novo. Porque tu vê os casamentos acontecendo de novo, as pessoas querendo recasar e fazendo 25 anos de casado e querendo fazer festa. Eu escolho você de novo. Olha que bonito. Então, também é dessa fase. Então, é uma fase de empoderamento. As pessoas que mudaram o mundo, prêmios Nobéis, grandes políticos, todos tinham mais de 60 anos. Então, nós vamos entrar numa fase difícil para chegar. Mas depois, se isso se organiza, a gente vai para uma fase melhor. Mike, e qual a diferença entre modulação e reposição? Tem diferença? É um termo, assim, que tá. A medicina integrativa é um movimento de médicos no Brasil e no mundo que quer desconstruir a medicina alopática. Que assim, não é só para tratar a doença, não é só olhar só para o pedaço doente do paciente. E nesse movimento se usou esse termo, vamos modular os hormônios, que é dar o que precisa, na dose que precisa, na via que precisa. Mas, na verdade, a gente repõe o que falta. Então, é um termo, são equivalentes, sim. Tá. E aí você falou da via transdérmica. É a melhor? É a melhor. Para o estradiol, a melhor via é a transdérmica. Mulheres que se esquecem de passar o gel todas as noites, porque isso acontece também, né? Porque a gente esquece até disso. 3 dias sem fazer a reposição, tu volta para o mesmo lugar. Porque não tem cura. 3 dias depois você tá naquele... as mulheres me perguntam, se eu parar daqui a 10 anos? Você volta para esse lugar. Volta para esse mesmo lugar, com os sintomas que você tinha. É pro resto da vida, então. Sim, já tem estudo com mais de 30 anos de reposição hormonal, super seguro. Tem um estudo de 31 anos, seguro, tudo certo. E ele é bioidêntico, daí você falou do sintético, que era o antigo, né? Sim, então vamos lá. Transdérmico, então, passado na pele ou implante embaixo da pele, implante subcutâneo, que é uma via de estabilidade. Inglaterra só repõe hormônio nas mulheres da menopausa, colocando dilmirena para proteger o endométrio, para não ter câncer de endométrio, e o estradiol por implante. E eles fazem isso no hospital, Fábio. O hospital produz o implante, o hospital bota o DIU, o hospital bota o implante. Tudo assim. As mulheres chegou perto da transição menopausal, é isso que eles fazem. Porque se entende que a mulher precisa desse tratamento, né? E o que é bioidêntico e o que é sintético? Bioidêntico pode ser substituído por hormônio homólogo humano, que seria o termo científico para isso. Que é o que quer dizer que esse hormônio produzido em laboratório tem a mesma conformidade espacial, a mesma ação, mesmo encaixe na célula igual ao que a gente tivesse produzido. Então, ele é reconhecido como nosso. Ele não é um estranho. Porque o que acontece com os hormônios sintéticos? Eles ocupam o encaixe na célula onde um hormônio ia agir, mas não fazem a mesma resposta dentro da célula e eles às vezes não saem mais dali, não deixam os nossos agir. E isso tudo é o que a gente sabe hoje. Que é o que gera doença. É isso aí, que é o que gera doença, exatamente. Então, essa diferença é fundamental no tratamento da mulher na menopausa, né? Estabelecer que ela vai ter que usar um hormônio que seja saudável, que é esse tipo de hormônio. É caro?
Eu acho que não. Assim, claro que esse valor é sempre individual, né? Mas assim, vou dizer que usado o estradiol transdérmico, a progesterona via oral, porque progesterona bioidêntica pode ser usada por via oral. Por isso cada hormônio é diferente, cada mulher é diferente, a gente tem que individualizar. A dose vai ser bem diferente. Mas vai ficar lá, assim, usando os dois, Fábio, vai ficar uns 250, R$300 por mês. A gente pinta bem... A gente faz umas mechas nos cabelos. Eu ainda não fiz, tô deixando os botox, cílio, tudo. maquiagem. Imagina, tu vai cortar o cabelo. Eu corto meu cabelo, é esse o valor que eu pago para cortar os cabelos. E aí, então, tá nesse lugar. É isso aí. Só que a gente não foi ensinado que precisa desse investimento. Mas ainda continua o tabu que a gente tava falando lá no começo, né? Por falta de estudo. Tem alguma coisa da indústria farmacêutica que a gente sabe também, não sei se você pode falar, mas assim, continua isso, né, ainda? Sim, porque assim, eu tenho um professor que fala muito de hormônio, que ele diz assim, se todo médico continuar estudando, não parar de estudar e continuar estudando, mas estudando artigo, fontes seguras, não só em congresso financiado pela sociedade da sua especialidade e pela indústria, né? Se ele continuar estudando, ele vai chegar nesse conhecimento. O problema é que nós médicos trabalhamos muito e por excesso de trabalho a gente costuma deixar o nosso novo conhecimento para uma vez por ano e num congresso. O congresso da nossa especialidade. E sem crítica nenhuma, porque tem muita coisa boa nesses congressos também. Tudo certo, Mas lá nesse congresso, o palestrante que está lá, ele começa falando assim, conflito de interesse. Ele já diz, eu sou speaker da empresa tal. Eu sou palestrante por essa empresa. Então ele é financiado por essa empresa. Então ele vai falar do quê? De medicamento, ele vai falar da resposta em relação ao medicamento, do diagnóstico da doença para usar o medicamento, e assim nós vamos. A gente fala pouco de estilo de vida e fala pouco do impacto que é no processo do envelhecimento esses cuidados. Tanto que é raro que tu vá no médico, o médico te diga assim, se você beber ou você fumar, você tem mais chance de ter câncer do que a reposição hormonal. Ninguém fala. Por quê? Porque ninguém olha para isso, né? A gente, se eu estiver acima do peso, Fábio, obeso é quase, 5 vezes mais o risco de você desenvolver um câncer do que a reposição hormonal. Olha só. E ninguém fala. Então fica essa... Por quê? Porque tem um financiamento na medicina que é histórico e desde a década de 30, 40, começou esse movimento nos Estados Unidos pela Fundação Rockefeller. Então começou lá, que era um grande empresário que descobriu o petróleo, e ele descobriu que ele tinha que fazer coisa com aquele petróleo, e daí veio os medicamentos, veio 1 milhão de coisas a partir dali, e ele descobriu que a indústria farmacêutica era o boom, é ali que nós vamos ganhar dinheiro. Então a gente adoece a população com contaminantes, com derivados de petróleo, e a gente trata a população. É um acordo fantástico, né? Ou teve uma empresa de agrotóxico ano passado, faz pouco tempo, que comprou a empresa de medicamento. Então também, eu adoeço e eu vendo remédio. Esse é um movimento do mundo. E a gente, isso é teoria da conspiração. Não, se tu for ler, isso está nas revistas, isso está nos negócios, isso está assim, tem algo errado. Eu estou pensando em ganhar dinheiro, mas a vida é muito mais do que isso, né? E todo esse movimento faz com que o médico, se ele não sair da caixa, se ele não for atrás para estudar, se ele não buscar outras fontes, ele vai ficar restrito a esse conhecimento. E os médicos, a gente vai para congresso, nos congressos de nutrologia da Sociedade Brasileira de Nutrologia, que foi uma das pós que eu fiz, a Nestlé que patrocina. Daí os lanches são biscoito, chocolate, essas coisas aí. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, Coca-Cola no congresso, no intervalo, no congresso de nutrologia. Por quê? Porque são eles que financiam os congressos. E aí isso tudo fica enevoado. E se eu não olhar além disso, eu sou um desses que tomo Coca-Cola zero e acho que estou fazendo grande coisa. Entendeu? Então, assim, é complexo isso, né? É difícil a gente falar disso, até porque nenhum médico quer se indispor. Mas é necessário, né? Nem os médicos querem se indispor, né? E por muito tempo, eu te falei isso na sexta, né? Eu também fiquei guardadinha, né? Era mais fácil eu tratar, é mais fácil tratar quem chega até mim, que quer o que eu sei fazer, e não falar mais nada fora. E eu me coloquei nesse lugar até por estar no interior, por ser mulher, né? Isso, então, assim, eu me coloquei nesse lugar. Mas ao longo do tempo, eu vim compreendendo que, assim, eu tô deixando de dizer para as pessoas, ei, se cuida. Então, eu comecei a ir devagarinho, batendo nisso e expandindo, dando aula na universidade sobre isso. E até porque a rede aumentou
a tal da globalização que já veio há algum tempo, tá permitindo, né? Sim, É difícil, mas é possível, né? Sim, isso aí. Difícil, mas possível. Mike, sobre a reposição, ela tem alguma contraindicação, algum risco? Claro que sim. Tudo tem prós e contra. Todo medicamento tem prós e contra. Alguns medicamentos são escolhidos pelos efeitos colaterais, porque a gente quer que aquele efeito colateral vai ajudar o paciente. Tipo, a paciente tem diarreia, a gente vai usar um antidepressivo. Dá um antidepressivo que causa constipação. Então, ele vai já ajudar nesse sentido. Então, os medicamentos são escolhidos pelos efeitos colaterais na maior parte das vezes. Na reposição hormonal, também, hormônio tem efeito colateral quando falta, que é o sintoma, ou quando está em excesso. Isso vai ter sintoma, excesso de produção hormonal. O que vai fazer? TPM. Porque excesso de hormônio é a gente na fase da TPM. A falta de hormônio é a gente na menopausa. Então, a dose tem que ser muito cuidada, porque senão eu vou ter efeito colateral. Né? Há riscos à saúde. Se eu estiver usando sintético, eu vou estar comprando um risco. Né? Eu vou dizer que o maior risco do sintético naquela comparação, assim, normalmente as mulheres vão ter 23 mulheres a cada 1.000 mulheres vão ter câncer de mama. Estudo da Inglaterra, isso também. E aí, se eu coloco uma mulher que fez a reposição com progesterona, ela a 4 a cada 1.000, 4, 5 a cada 1.000. Se eu botar álcool, mais 4, 5 a cada 1.000. Se eu botar, vai somando o risco. Agora, se eu usar estradiol bioidêntico sozinho, eu tenho fator de proteção, eu diminuo. Então, a gente... Isso aí já foi uma mudança grande, aquilo que eu estava falando antes. Então, contraindicação. Mulheres que têm câncer hormônio dependente. Então, assim, tu tem um câncer que se alimenta do hormônio. São raros, não são todos. Mesmo os de mama, não são todos os que são assim. Os que não são assim, dá para repor hormônio. Até em câncer de mama dá para repor. Tem estudos com mais de 50.000 mulheres dizendo que tá tudo bem, pode repor. Mas se o câncer for hormônio dependente, ele se alimenta de hormônio. Daí, os nossos ou de fora, ele vai usar, né? E o estradiol, principalmente se for via oral ou sintético, aumenta o risco de trombose. Então, mulheres que têm alto risco cardiovascular, então assim, já infartaram, tiveram AVC, então naquele momento, tudo difícil de tratamento, elas não devem fazer reposição hormonal. Agora, passado esse momento, estou cuidando do meu estilo de vida, meu colesterol tá bom, a alimentação tá bem, tá tudo bem? Pode repor. E a gente cuida muito, para dizer essa contraindicação e indicação, do risco cardiovascular pelo ultrassom de carótidas. Tu vai olhar a carótida para ver o que tem ali, para saber se eu vou ou não, porque ali é onde a artéria que eu consigo ver se tem placas, se está inflamado, qual é o risco de ter um AVC. Então, é um risco preditório muito intenso ali. E aí eu consigo saber se eu faço ou não. Mas isso aí, Fábio, fora isso, não tem mais nada. a gente que não conhece, né, não é da área, assim, parece muito complexo. E né? Na verdade, é um estudo que tu tem do paciente. Sim. Mas em quantas consultas, como é que é? Por exemplo, tu pega uma paciente nova agora. As pacientes, assim, elas chegam para mim já querendo a reposição, porque elas já foram em outros médicos e tentaram outras experiências, então normalmente elas chegam para mim querendo. A gente faz a primeira consulta, faz os exames hormonais e faz os exames de imagem, ultrassom transvaginal e ultrassom de carótida. E mamografia, ultrassom de mamas, né, ou preventivo, esses básicos a gente já faz todo ano. Quando eu tenho esses exames, tenho o hormônio e tenho as dosagens hormonais e a clínica da paciente, a gente já pode começar naquele dia a fazer. Já pode, a partir dali, fazer. O que começa a partir dali, que daí não é tão simples, é a dose que você vai ficar bem. Daí isso que eu te falei também na consulta. A gente vai ter que ir monitorando e reavaliando. No primeiro ano, a cada 3 meses. Depois de estabilizada a dose do hormônio, uma vez por ano, como qualquer acompanhamento. Mas nesse primeiro momento vai ter que ver mais pra gente achar a dose que tu tá bem. Porque qual que é a dose ideal? A menor dose que tu tenha benefício e não tem efeito colateral. Que é aquilo que tu falou, nem mais nem menos, nem né? Mais, nem mas menos, até chegar, demora um pouquinho. Porque isso é peso dependente, isso é estilo de vida dependente. Se eu tô estressado, se eu vou fazer uma cirurgia, tudo isso eu gasto mais, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? A vida que a gente vive.
Pois é, e aí? A vida que a gente vive? O que mais, além da reposição, que você orienta as suas pacientes, que você tem estudado, que você faz pra você, que eu acho que é a maior grande prova, né? Suplementação, né? Eu tenho uma estrutura de suplementação muito importante na minha vida, né? Vitaminas, minerais, desintoxicação, tirar todos esses metais, esses contaminantes que causam o processo de adoecer, a gente consegue descontaminar. Eu digo assim, que ter tido um câncer me fez aprofundar ainda mais no porquê que a gente adoece. E aí eu fui entender quais são as causas, mas causas mais profundas, causas transgeracionais, causas familiares, causas emocionais, causas relacionadas aos contaminantes, que era um conhecimento que eu tinha, mas mais superficial, eu não tratava com isso com profundidade. Hoje a gente vai descobrir qual é o contaminante, o que está contaminado, para a gente descontaminar. Isso tudo muda a vida, né, Fábio? Porque daí eu não faço a reposição hormonal, porque o câncer que eu tive é hormônio dependente. Olha, você não faz. Não faço, porque eu não posso. Sofre um pouquinho mais. Sofre um pouquinho mais. Também foi aí que eu entendi tudo que eu tenho que fazer para estar bem. Esse é a contraindicação e eu tive essa contraindicação. Só que essa contraindicação termina ano que vem. Só na contagem regressiva. Por quê? Porque daí eu completo os 5 anos, né? Completado os 5 anos é critério de cura, daí a gente vai botar na balança de novo, o médico que me acompanha vai botar de novo os benefícios e os riscos. Daí a gente pode pensar na reposição hormonal. E eu vou voltar, talvez, a gente não sabe, porque a quimioterapia induz, né, uma menopausa, os medicamentos para manter não ter câncer também induzem uma menopausa, então eu vou ter que parar e ver se eu vou voltar a menstruar e vou voltar a produzir tudo de novo, ou se eu vou entrar de verdade. Daí a gente vai ter que ver. O que será que é pior, hein, Mike? Ai, não sei. Já está acostumado? Eu tenho que voltar tudo de novo? Não sei. Eu também não sei essa resposta ainda. Deus vou ter sabe, que sentir, né? Deus sabe. Vou ter que sentir, experimentar isso, né? Então, quando tu faz exercício físico, sono reparador, intestino funcionando bem, suplementação, desintoxicando, a vida vai ficar boa em qualquer idade. E alimentação para isso? Sempre menos inflamatória. Porque inflamação, que é o intestino quando fica inchado, inflamação é tipo aquele inchado, aquele vermelhão que a gente tem quando se machuca. Só que isso acontece fora, mas isso acontece dentro. E acontece dentro do intestino, porque nós somos um cano, Fábio. Olha só, um cano. Porque tem todo o corpo por fora, mas dentro tem intestino. Então a pele de dentro do intestino inflamada inflama o corpo inteiro. E os alimentos inflamatórios normalmente são, na nossa população, pela nossa genética, né, italiana, alemã, aqui da nossa terra, trigo e leite. São os mais inflamatórios. Mas a gente também investiga. Que é o que a gente come o tempo inteiro. Né? A gente aprende, né? Sim, café da manhã era o quê? Sim. Café com leite e pão. Leite, sim. Mas daí a gente também faz testes hoje para saber qual é o alimento que te faça mal. E eu acho isso fantástico. Os orientar, porque as pessoas ficam dizendo, tem que contar a dieta, tem que deixar de comer isso, tem que... Toda aquela coisa, eu não gosto muito disso ao longo da vida, porque fica difícil tu manter contando tudo sempre. Existe, né? Fica complicado. Os orientais tratam a alimentação assim, você tem que comer o alimento que te aumenta a energia vital. E não comer o que te faz mal. Só de tu não comer o que te faz mal, o corpo se organiza, ele se adapta. Então, olha que interessante. Então, essa é ali que a gente vai nessa fase também. Tira o que te faz mal. Aí estabiliza o peso. Aí tô fazendo exercícios, também ajuda. Então, aí vai todo o benefício, né? Prevenção anterior. Pra quê? Por exemplo, desde jovem, já cuidar para ter uma menopausa melhor. Existe isso ou não? Mais ou menos. Ou quem usa anticoncepcional é pior? Tem algumas coisas assim. Quem usa anticoncepcional é pior. A transição vai ser pior e depois na menopausa também é pior. Porque tu já teve um organismo que teve flutuação hormonal, tu já teve um organismo que teve esses fatores de risco estavam lá, processo inflamatório, risco cardiovascular, tá tudo lá. Por isso que a gente diz que não é tão interessante começar anticoncepcional tão cedo. A gente bota as meninas, adolescentes, né? Mas claro que isso tem que ser individualizado. Sim. Existem promoção da saúde, é quando eu melhoro tudo que a minha vida fazendo coisas que a gente sabe, exercício físico, alimentação, todo esse sono. Prevenção é quando eu quero prevenir uma doença específica. Então, eu quero prevenir infarto. Então, aí eu tenho que cuidar de tudo que tem relação com infarto. No geral, nas mulheres para essa fase ao longo da vida, é assim, até os 30 tu pode não fazer nada. Porque não vai ter muita coisa. Agora, chegou nos 40, Fábio, a mulher que não estiver fazendo exercício físico vai pagar um preço.
Então tem que fazer. Com vontade, sem vontade. Eu acho horrível fazer exercício, eu não gosto. Mas faço. Eu tô aprendendo. Faço 4 vezes por Então semana. a gente vê que faz bem, né? Por quê? Porque tem que ser. Eu quero chegar bem lá no final, né? Então eu tenho que fazer. Exercício físico. Tu tem que cuidar com o consumo de álcool, que é uma coisa também bem cultural da nossa região, vinho e tudo, né? Eu amo. Se eu pudesse beber todo dia, eu digo isso sempre. Se pudesse ter um vício todos os dias, eu queria beber álcool. Mas ele, no processo de envelhecer, desgasta muito, é um contaminante, né? Ele é tóxico e o corpo sofre para poder lidar com ele, né? Então, assim, exercício físico, diminuir o consumo de álcool, aumentar a ingesta de água, ter um sono reparador e relacionamentos saudáveis, que daí vem da terapia e do parte álcool. emocional. Meu Deus, isso aqui já é vida. Metade da população mundial não faz cigarro isso. Né? Também, né? Cigarro, claro. É que isso já, assim, já é mais que batido. Bom, né? Que bom que a gente já sabe mais, sabe. Né? Ah, e cigarro não é só cigarro, porque hoje a gente tem aquelas outras formas, né? Sim, também, né? Tudo aquilo que a gente vê às vezes as pessoas sentadas fumando, tudo isso entra na mesma lógica. Eu te fiz aquela pergunta sobre né, o uso anticoncepcional ou não, porque eu já ouvi uma vez que a mulher que já não menstrua, porque toma aquele anticoncepcional direto, né? Não vai sofrer menopausa, porque ela já não menstruava. Mais ou menos, não é assim, né? Os sintomas vêm da deficiência. E claro que quando você está com anticoncepcional contínuo, depois dos 40 anos, você está fazendo uma menopausa química, porque você inibindo os teus hormônios para não engravidar. Então, isso vai ter sintomas, coisas boas e coisas ruins. Quem chega na menopausa usando hormônio por via oral na forma de anticoncepcional tem mais risco de ter infarto e AVC. Então, dificilmente a gente pega. Passou dos 40, a gente tem que reavaliar tudo o método anticoncepcional. Tá usando, não tá? Tudo aquilo que já falamos aqui, né? Isso. Então, não é assim, eu vou chegar lá e não vou sentir. Porque se tu chegar lá e tiver com ele, tu já tem sintomas. Porque vai ter efeito colateral desse uso crônico, né? Então, aqui, é melhor. Eu sou adepta a não usar, né? Sim. Como é que todo mundo engravida o que quer? Não, dá pra usar camisinha. A camisinha previne doença e não engravida. Tem outras formas de se cuidar, né? Sim. Tem o DIU, tem outros jeitos de se cuidar que não é com anticoncepcional oral, né? Mike, e essa conversa que a gente está tendo aqui, que a gente falou lá no começo, que já não é mais tanto tabu, tem se falado, a gente vê, como você falou, as atrizes falando, né? Aquelas mulheres bonitas falando sobre isso também. Ainda bem que elas estão falando também, né? A família tem que estar muito envolvida nisso também, né? Por isso que é importante falar. Uma paciente semana passada chegou pra mim e disse assim, meus filhos me disseram que eu tô ficando louca. E eu olhei pra ela, tá todo mundo dizendo que eu tô irritada. E aí eu olhei pra ela e falei assim, e o que tu disse? Eu aceitei que eu tô ficando louca. Eu tô me achando. Mas assim, é uma fase da vida da mulher que a gente precisa se preparar. Mulheres têm características muito específicas, nós não somos homens, literalmente. Então, toda família tem que entender que essa é uma fase de oscilação hormonal, como é a adolescência. A transição menopausal oscila tanto hormônio quanto oscila na adolescência, por isso a gente lá na adolescência não se conhece, tudo fica diferente. Imagina casa com uma mulher na menopausa, né? E uma adolescente, que é o que costuma acontecer. Sim, por causa da fase, por causa da fase da vida. Mas daí com diálogo, marido que tem afeto e amor, entende que não é bem assim, né? Mas passa, é mais uma fase, é mais um desafio da vida, né? Dessas coisas da vida. Mas tem uma coisa assim, nós não somos preparados para viver os desafios da vida. Nós somos preparados para ser feliz. Que bom, todo mundo tem que lutar, mas a gente vai ter. Não é simples, né? Não é assim, vai ter dificuldade. A gente tem que saber passar por elas. E aí, se é um vínculo de amor, a família vai nessa transição, nessa fase, olhar para essa mulher, conversar, entender ela. Tá braba, meu marido tava machucado, teve uma hérnia de disco, e aí ele tava irritado em casa, aí a Sofia, o pai tá brabo, eu falei pra ela, sim filho, ele tá com dor. Todo mundo que tá com dor fica irritado. Então, o que eu e você vamos fazer? Vamos pra lá. Igual a mulher da TP. Vamos pra lá, vamos deixar o papai, vamos fazer tudo que a gente pode, vamos ajudar ele, porque ele tá com dor. E estar com dor deixa a gente irritado. Só que isso é essa coisa, né? E ensinar até a minha filha a dizer assim, vai acontecer. É que daí a família toda já aprende, né? Isso aí, vai acontecer. Na vida de todo mundo isso vai acontecer. E aí a gente vai ter que conversar, ter diálogo e entendimento para poder passar. Eu lembro do meu pai me chamando, eu era adolescente, ainda mais nova ainda, pré-adolescente, e falando, olha, a mamãe vai passar por um período difícil agora.
Olha que bom. E eu fiquei mas eu fiquei assustada no começo da conversa. Eu pensei, meu Deus, será que a mãe tá doente, né? Por que ele tá com esse tom tão... Por que ele chamou no lugar fora de casa? Mas depois eu fui entendendo que ele disse, ela vai estar só mais irritada, né? Vamos deixar às vezes, sabe assim? Ai, que lindo isso! Olha que lindo! Né? Porque isso é afeto puro, né? É amor puro, olha só. E não é doença a menopausa, ela é do ciclo da vida. Sim. Assim como assim, ó, outras coisas do ciclo da vida que são diferentes. A gravidez muda tudo. Final de gravidez, a mulher, meu Deus, a gente consegue sair de casa, dói tudo, tá inchada. E não é doença, é uma fase. Mas eu tô rindo porque esses dias a Mike me falou, quando eu chegar lá em cima, eu vou perguntar pra Deus por que mulher, né? Sim. Porque daí é a menstruação, é a gravidez, é a menopausa. Essa é uma fala que eu tenho sempre com todos os pacientes. Quando a gente chegar lá, a gente pergunta, por que eu tive que passar por isso? Agora a gente vai ter que só passar, né? Sim. E que bom que a gente está com a ciência evoluindo, com a sociedade evoluindo. E que facilita para que a gente passe isso não tão sofrido, né? E depois chega na melhor fase da vida. Que bom. Uma mulher de 50 anos hoje é uma mulher muito diferente do que aquela antiga de 50 anos, né? Então, a gente chega na melhor fase. Aí depois, daqui a 5 anos, eu e você sentamos e conversamos de novo sobre esse tema. Que bom. Aí nós vamos estar dominando o mundo. Mas a gente falou bastante. Eu acho que, né, ficou algumas coisinhas aqui que eu não estou enxergando. Eu tô de Mas eu quero falar um pouquinho sobre você. Pra gente, que esse tempinho que a gente tem, assim, como que a Mike médica, eu não sei, a Mike de Chapecó, né? Sim. Que é uma das médicas que é daqui, que ficou aqui, que está contribuindo, né, para essa evolução da medicina e da ciência e das mulheres viverem melhor. Sim. Me conta um pouquinho da Mike médica, como é que foi chegar, né? Quantas especializações, né? Olha. A Mike Miss, essa eu não posso dizer. Ai. Kelly Sims foi Miss Chapecó, que ela não quer que fale, mas eu acho que é bem legal a gente falar. Porque eu sou daqui, é uma cidade do interior, então essas coisas tinha, né? Eu tô fazendo 44, então quando eu tinha 18 anos. Sempre foi assim, ó, a medicina é sempre ensinada como se fosse a melhor profissão. Da minha casa também. Ai, queria ter uma filha médica, ai, né? No cursinho, tudo. Eu fui fazer cursinho fora, porque na época nem tinha cursinho aqui em Chapecó, fui para Curitiba para fazer. Então, se falava essa coisa da medicina. Daí tava sempre assim nas minhas decisões. Ou faço medicina ou faço história. Ou faço medicina ou faço jornalismo. Ou faço medicina e vou ser modelo, porque eu tive convite para ser. Eu tenho 75, né? E era mais magra ainda do que sou hoje. Naquela época, eu tive muitos convites depois dessa né? De ser Miss Chapecó. E aí, mas estava ali, medicina e isso. E aí eu comecei, já fazia terapia naquela época, porque a vida inteira eu fiz. Aí eu comecei a entender que a medicina estava sempre ali. Então, assim, esse é o caminho, né? E aí eu compreendi que eu também podia, a partir da medicina, realizar todos os meus sonhos. E mas eu não sou uma médica conformada. Talvez, assim, isso tenha feito eu ir atrás. Na vida eu não sou uma pessoa conformada. Então, eu não sou aquela que senta e é isso aqui e acabou. Eu me reinvento o tempo todo, invento coisa nova tempo todo. Mas aceitar isso hoje, assim, também não é... É fácil hoje. Hoje é fácil, antes foi difícil. E aí, quando eu saí da medicina, não queria essa coisa de entra doença, sai doença, só olhar pra doença, isso não me fazia feliz, né? Aí eu fui buscar aquilo que me fazia feliz. A medicina e família é a minha especialidade. Foi a primeira? Foi a primeira. Foi a minha... Eu sou especialista em medicina e família, que é o cuidado das pessoas ao longo da vida, nessas fases de transição e de dificuldade. Eu amei a medicina de família. Por quê? Porque eu atendo homem, atendo mulher, atendo criança, atendo adulto, grávida, tudo. E daí eu tinha sempre essa coisa nova, porque eu sempre penso que o paciente é um livro que eu começo a ler quando ele chega. Então, daí me encanta a história, porque é uma família... E é a história. Isso, é a história, é a história. Então, então me encanta isso. Então, a medicina de família sempre foi a especialidade. Só que quando eu fui começar a trabalhar com isso, de fato, assim, vou no consultório privado, só ser médica de família não me deu todo o conhecimento que os pacientes precisavam. Aí eu fiz pós-graduação em saúde mental, pós-graduação em endocrinologia, pós-graduação em nutrologia, eu estou fazendo agora pós-graduação em espiritualidade e saúde e acabei a pós em oncologia integrativa.
Eu tô na 7ª. Eu me perdi as contas já. Esse dia eu tava contando se era 7 ou 8. Acho que num podcast disse que era 8, era 7. Tá por ali. Tá por ali. Por ali. Porque realmente, assim, pra mim o estudo também faz sentido. Que é uma coisa da medicina. Médicos não podem parar de estudar. Então, a vida inteira... Mas você gostava também? Eu já gostava. Sempre li. Sempre gostei de estudar. O universo dos livros, pra mim, meio massa. Então, tipo... Então, eu tô nesse universo de estudo. E foi por isso que eu cheguei nessa... Do que eu faço hoje. Uhum. E até o jornalismo, né, Mike? Porque se comunica super bem. Pois é, professorinha em mim, né? Professorinha, eu digo que a professorinha em mim. Eu comecei a dar aula com 14 anos, olha só. Foi essa coisa daqui também, né? Eu tenho que me mandar, eu tenho que me sustentar. Então, eu tinha que começar. E com 14, 15, quem mandava era minha mãe e meu pai. E eu já queria fazer coisas pra mim. Então, o que eu sabia fazer? Sabia falar inglês. Então, eu fui dar aula de inglês, que era o que eu sabia. E foi ali, com 14 anos. Tinha professores tinha alunos com mais de 40 anos que estavam lá, eu ensinando inglês. Hoje eu penso, meu Deus do céu. Mas eu estudava, legal, né? Estudava e dava aula. Durante a faculdade, eu dei aula a faculdade inteira. Não de inglês, daí eu fui monitora, eu tinha bolsa, fazia pesquisa, cuidava dos laboratórios. Então, assim, a faculdade inteira, isso também. Quando eu cheguei em Chapecó, deu 1 ano, 2, o pessoal da universidade me chamou, da Chapecó, para vamos dar aula. Eu falei assim, vamos. Por quê? Porque faz parte do processo, né? E eu já não estou mais na universidade, porque agora não dou mais conta. Hoje o câncer também me ensinou isso, que eu tenho que escolher batalhas, porque eu sou empolgada, faço tudo, né? Aí Daí eu tive que escolher coisas para fazer. E daí, dar aula, depois de 26 anos, eu entendi que deu a minha missão. Mas a comunicação sempre facilita daí, né? Quando tu tem isso, né? Facilita. Eu me lembro quando eu estava acabando o 2º grau aqui em Chapecó, eu sempre fui nerd, né? Naquele tempo, cabelo cacheado era uma tragédia. Mas eu já tinha cabelo cacheado. De óculos também era outra tragédia. Usando aparelho, pensa assim. E eu me lembro que naquela fase, o que me destacava enquanto pessoa era o estudo. Porque isso não tinha bullying. Tinha dos colegas, às vezes, que não tinha a mesma nota e tudo. Mas eu me formei, quando eu saí daqui de Chapecó no 2º grau, eu fui escolhida a melhor aluna da sala, aluna de destaque. Então, aquelas coisas que, naquele tempo, era o que assim, daí meu pai e minha mãe me olham, sabe? Todas essas coisas que a gente sabe hoje que é de adolescente. Então, ali foi a caminhada para... A medicina foi a porta para tudo isso, né? E aí, depois, continuar estudando faz parte do processo. Eu brinquei com essa ideia de ser modelo, que tu falou do Miss Chapecó, né? Mas olha que legal, né? Para aluna que era nerd, de óculos, de aparelho e de cabelo que não era o normal, né? O tradicional. Sim, feliz. Por isso mesmo que naquele tempo eu aceitei o título, porque isso também era uma forma de trabalhar isso tudo, né? Porque naquela época existiam 2 concursos brasileiros. Um que era, se desfilava para ter a votação, e tinha um concurso que era indicado pelos jornalistas. E eu fui esse concurso indicada pelos jornalistas aqui da cidade. Era daqui, todo mundo, né? Minha família inteira é daqui. E eu fui indicada, daí tu podia aceitar ou não. E o aceitar foi parte desse processo. Que legal. Sim. E a vida inteira assim, né, Mike? Sim. E daí, isso tudo vai te transformando quem você é hoje, que está ajudando muitas mulheres, né? Pacientes no geral, mas agora o teu foco é mulher, né? Sim. Costumo atender as mulheres e os maridos, porque daí depois elas querem que atenda os maridos, né? Mas eu atendo adolescente, a paciente mais nova tem 13, 14 Mas olha que legal, né? Já poder tratar. E a minha paciente com mais idade tem mês vai fazer que 100 mês que vem. Olha que massa. Delícia. Linda, trabalhando ao máximo. Então eu acompanho, eu tenho paciente, eu tô com a clínica privada, eu tô formada, fazendo 19 anos de formada agora. E eu estou na clínica privada há 16 anos. Esse ano faz 16 anos. Eu tenho paciente há 16 anos. Então eu tenho, os meus primeiros pacientes ainda são meus pacientes. A médica então, de família tá agindo tá bem. Ali, e assim, ó, eu vi a vida, olha que lindo. Eu vi a vida, acompanhando a vida, assim, dessas pessoas, vendo casamento, vendo divórcio, vendo filho, vendo neto, vendo todo o processo da vida, eu tava ali, ó, do lado. Isso, pra mim, eu acho que é uma honra. Eu ia terminar perguntando a tua realização, mas eu acho que é essa, né? Ser companheira de viagem. Eu digo que a vida é uma viagem, penso que sinto como se fosse uma viagem, e eu sou uma companheira de viagem. Eu me realizo nessas histórias, nesse acompanhamento. Eu conto isso, ela me permitiu contar. Eu tenho uma paciente que é minha paciente há mais de 10 anos, que eu amo. Pense, tem paciente que a gente mora dentro da gente, assim, né? Sim. Os pacientes entram, imagina, assim, vai se apegando. né? E eu adoro ela. E o sonho dela era ser prefeita. Mas ela é de uma cidade do interior, os irmãos foram, ela só ficava por trás nos bastidores. A filha mais velha, criada para
só cuidar dos irmãos, ela tem 70 anos. E ela disse assim, agora eu vou, agora é minha chance. E ela foi, tive 2 prefeitas aqui da região, pacientes que foram eleitos. E aí ela foi. E ela venceu com mais de 80% de voto na City. Aí o que ela me disse? Deu pra ela assim, eu vou na tua posse. Ela disse assim, se eu for eleita, tu vai mesmo? Eu falei, vou. Fiquei, não viajei no final do ano, tudo. Fui lá, me emocionei, chorei na posse dela. Porque eu olhava aquilo e via assim, uma mulher de 70 anos. No interior. Ela é professora, fez doutorado, ela é uma pessoa inteligentíssima, né? Mas é uma cidade de 10 mil habitantes, então é uma cidade pequenininha. Primeira prefeita, então assim, ela lá na frente, aquilo tudo eu olhei, me emocionei, falei assim, vivi junto. É como um filho que sabe, que fez a vitória, assim? Então, me emocionei junto. Que legal. E isso me encanta. Essa é a ideia de partilhar a vida, né? Isso me encanta. E se emociona mesmo, né? Sim, Obrigada, tá? Por mais um papo legal. Imagina! Né? Na frente das câmeras, nos bastidores, a gente vai se acompanhando. E que venham outras. Obrigada e parabéns pela tua trajetória. Obrigada, imagina. Deus abençoe, gente. Tchau. Até.